ganha com Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. E eu tinha o cabelo enorme, porque sempre foi da minha pessoa ter o cabelo longo. E isso era só eu e Deus. Essa nossa relação que eu lembrava de foi muito. Quem disse que final feliz ele é só quando termina de uma forma que tá desenhada nos filmes. Não que mostrasse de forma direta, mas de forma indireta, porque senão eu te entrego. Deus, eu não tô entendendo. Em casa, não queria casa. Como diz o ditado, só sabe da goteira que mora na casa. Então ajude. Agora, bora. Agora, minha filha, agora. Não leva nada não, não olha pra trás, só vai. E daí você pode querer demonizar o meu posicionamento, porque Deus ele fala de várias formas. Que é o domínio só. Porque, vamos lá, eu queria falar um pouquinho do poder que ele tinha para você seja mais sensível para ouvir, para sentir, e principalmente para obedecer. Oiê, eu me chamo Jéssica Gerlani e estou aqui com mais um vídeo para esse canal. E hoje eu tenho um tema importante. O último vídeo que eu fiz, longo, de 18 a 18, eu fiz vários cortes. E nele, em cada corte feito, eu estava refletindo, eu estava estudando, eu estava pesquisando. E teve um deles que gritou em meu coração, que é justamente barganha com Deus. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Aqui é um bate-papo. Fica aqui, se acrescentar em sua vida, amém, curte, compartilha, dá dicas de mais temas. Se você não quer um bate-papo, fique à vontade. Esse vídeo ficará longo, mas eu vou falar o que Deus tocou em mim. E em um dos primeiros vídeos que eu gravei pra cá, nessa trajetória, que eu estou me desafiando a sair da zona de conforto e me expor um pouco mais, fazendo aquilo que incomoda para crescimento. Então, eu compartilhei em um dos vídeos anteriores, eu vou deixar um pouquinho aqui, ou aqui, em algum lugar. E depois eu quero trazer até um vídeo para vocês, irei trazer. Eu compartilhei que quando eu fiz o meu aniversário, quando eu fechei o ciclo ali de 25 anos, eu fiz algo. E eu tinha o cabelo enorme, porque sempre foi da minha pessoa ter o cabelão. Mas, por um compromisso, um voto que eu fiz entre eu e Deus, eu tinha em mim doar o meu cabelo 3 vezes. E justamente no meu aniversário de 25 anos, eu senti que era o tempo. Porque meu cabelo estava bem longo, eu acreditava que iria fazer uma segunda cirurgia naquele ano, e tá com o cabelo curto seria uma boa opção para mim também. Só que quando eu fui cortar o meu cabelo, eu fiz aniversário em um dia, no final de semana, eu fui cortar meu cabelo, meu ex foi que me ajudou nesse processo, ele fez o corte pra mim. E uma das coisas, enquanto eu cortava meu cabelo, isso só eu e Deus, era eu e ele, ali, no meu coração, tava falando com Deus. E eu me recordo muito bem que uma das frases que eu disse para Deus foi a seguinte: um ciclo que tá começando e outro que tá terminando. Eu tô fechando aqui o ciclo de doação do cabelo. Eu vivi 25 anos da minha vida, e nesses 25 anos eu sempre fiz muito em prol do outro. Eu sempre me deixei de lado, sempre fiquei com receio de que, o que é que o outro vai achar, o que é isso, o que é aquilo. Sempre priorizando os outros, famílias, amigos, parentes, empresas. Eu sempre pensei muito no outro e não me priorizava. E eu falei pra Deus, até que meu cabelo chegue no comprimento que eu gosto, que é abaixo da cintura, ele natural, sem estar esticando, porque meu cabelo ele é um ondulado, tem algumas curvas, uns cachos leves, então ele estica um pouco. E eu falei pra ele, até que meu cabelo chegue ao comprimento que eu gosto, a minha vida irá tomar um rumo. E quando eu falei exatamente isso, eu estava me referindo ao meu casamento. Porque sempre o relacionamento de 9 anos, quase 10 anos, ele sempre teve, eu não tô falando de idas e vindas, porque não houve isso, mas ele teve ciclos repetitivos. Aconteciam coisas que me machucavam, eu me posicionava de uma forma frouxa, e em questão de tempos, assim, voltava a repetir a situação ou parecida, e quanto mais se passavam os anos ali de relacionamento, parece que as coisas foram afunilando, foram piorando, e aquilo que levava tempo para se repetir foi levando menos tempo para repetir o ciclo, entendeu? E
eu já tava ali no nível de, Deus, eu sei que mais ou menos o processo de crescimento do meu cabelo até chegar a esse tamanho é 5 anos. Então, até os meus 30, a minha vida vai tomar um rumo. E eu me referia ao todo, mas em específico ao relacionamento. E isso era só eu e Deus. Essa não foi uma oração que eu verbalizei, foi no íntimo. E depois, gente, de verdade, não foi um ano. O meu cabelo, ele saiu de um comprimento longo, vou tentar deixar em algum lugar pra vocês. E eu cortei ele, quer dizer, meu ex cortou ele aqui mais ou menos. No outro dia cortou de novo. Aí, na mesma semana, eu fui pra uma cabeleireira pra ela agitar o corte. E o que eu não cortava durante um ano, eu cortei, gente, sem brincadeira, em 3 vezes, eu cortei meu cabelo 5 vezes. Então, o menor tamanho, eu vou fazer essa humilhação aqui, tá? Ficou bem curtinho. E antes que meu cabelo tocasse os ombros, o meu relacionamento, ele teve um desfecho. Não foi o desfecho o final feliz que eu queria, que eu acreditava em contos de fadas. Não foi nesse sentido. Mas quem disse que final feliz, ele é só quando termina de uma forma que tá desenhada nos filmes. Às vezes foi o melhor pra mim, o melhor pra outra pessoa, e porque Deus tem as inúmeras formas de trabalhar, de tratar com ele, de tratar comigo. E é isso. E na sequência, mesmo acontecendo inúmeras coisas, porque, veja, eu fiz essa oração com Deus e começou a acontecer essas coisas. Então, no fundo, no meu íntimo, eu já sentia que eu tava carregando. Sabe aquela história do deixa aí? Que às vezes você tá segurando e você só tá sofrendo? Porque o outro tá afim de viver da forma que quer, sem dever satisfazer ninguém, quer se jogar. E daí, pessoas como eu, fica presa, fica segurando ali, sofrendo, remoendo, enfim, é todo um desgaste. Sendo que o outro não quer viver a mesma coisa. Então a Bíblia, ela descreve que se um descrente não quiser seguir, a outra parte está livre. Então, assim, se ele não queria zelar pelos princípios e valores que eu acredito, então tudo bem se ele não queria eu ficar segurando, ficar prendendo o outro, ficar insistindo quando ele me mostrava de todas as maneiras que não queria viver aquilo. Não que ele me mostrasse de forma direta, mas de forma indireta, ele demonstrava. Eu só ignorava. Então, ficar segurando só estava me fazendo mal. Então, assim, poder, como eu falei em um outro vídeo, tá nas nossas mãos e às vezes somos nós quem ficamos ali nos torturando, com aquela religiosidade extrema de não, a mulher sábia edifica o seu lar, tola destrói. Com aquele extremo de não, tudo se vence na oração, é joelho. Tá, beleza. Eu creio no poder da oração, eu creio em Deus. Mas entenda algo. O único que pode convencer alguém sobre qualquer coisa é o Espírito Santo. Ele é quem convence. Não sou eu, não é você. Então, assim, tem hora que a gente fica tentando salvar o outro a todo custo e acabamos negligenciando a nós mesmos, a nossa salvação. Isso aqui eu tô falando em vários sentidos. Às vezes a gente prioriza tanto o outro que a gente esquece de cuidar da nossa saúde, de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, porque o outro é sempre a prioridade. E com toda essa questão, eu trabalhando ali em mim, que foi um processo que eu fiz uma oração, foi assim, Deus me ajuda a me ajudar, porque eu não tô dando conta. Procurei ajuda e tudo mais. E mesmo assim, eu ficava ali em oração, buscando direção de como fazer o tempo, porque quando eu comecei o ciclo aí dos 26 anos, eu entrei em uma era de me respeitar total. Então, eu não saí de casa às pressas, eu fui fazendo as coisas com calma. E
Eu me recordo que quando chegou o dia de sair de casa... Ai, gente, vamos lá. Quando chegou o dia de sair de casa, foi interessante, porque eu tava em oração e eu falei pra Deus que tudo bem. Se isso era o que ele tinha pra minha vida, então eu aceitava, porque ele tem o tratar dele com cada um. Talvez em mim fosse a questão de tirar a adoração que, querendo ou não, eu tinha a respeito de uma pessoa tão pecadora quanto eu. E dele, aí com ele, Deus, porque foi uma das orações que eu fiz também. Eu disse, Senhor, eu te entrego, não aguento mais. Então, quando chegou esse dia, eu arquitetei tudo na minha cabeça e já tava as malas prontas, eu fui fazendo as coisas devagarzinho, mas quando chegou o dia, eu vou focar no dia hoje, tá? Vou focar no dia. Quando chegou o dia, eu pedi pra gente vir até a casa da nossa mãe, pela manhã, porque eu queria ir até a cidade vizinha no carro, pra perder o medo. E ele ia me acompanhando porque ele já tinha o costume, o hábito e tudo mais. E tudo bem, nós combinamos que seria assim. E depois, na minha cabeça, depois que a gente voltasse da outra cidade, ele iria voltar pra casa na moto e eu iria com o carro pra trazer as minhas coisas pra cá. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Quando nós estávamos vindo na moto, eu escutei um barulho estranho. E eu falei pra ele, tá ouvindo? Daí ele falou, vai mais devagar, que pode ser alguma coisa. Para ali na frente pra me olhar. Isso eu fiz. Quando olhou, a corrente tava frouxa. Ele falou que dava pra vir, peguei a moto, vim bem devagarzinho, quando pensei que na corrente enroscou e acabou. Acabou meu plano de vir pra cá. Porque teve que voltar com a moto pra borracharia, outra pessoa me levou em casa. E quando eu cheguei em casa, a minha oração foi a seguinte, Deus, eu não tô entendendo. O Senhor já falou de tantas das maneiras que eu tô atrasando o que o Senhor tem pra fazer. E no dia que eu decido que vou pegar tudo e vou sair, acontece isso. Não tô entendendo, não é pra mim ir? Ótimo, ficou isso. No mesmo dia, ele chegou em casa, antes do almoço, e ele falou que a moto estaria consertada por volta das 2 horas. E ok. Depois das 2 horas, ali à tarde, a gente fez o que estava em mente para fazer de manhã. No caso, vir até a casa dos meus pais para poder ir na cidade vizinha. Isso a gente fez. E, cara, foi praticamente uma despedida de forma inconsciente. Porque nós andamos lá, ele me auxiliando, mostrando algumas coisas. Nós lanchamos, tipo, igual 2 amigos, 2 irmãos. E na volta ele trouxe o carro, porque tava com o luz farol queimado. E o que tava na minha mente de pegar o carro e trazer as coisas pra cá não dava mais porque já era noite. Chegando em casa, na antiga casa, nós fomos pra igreja. E chegando na igreja, nós não estávamos mais andando de mão dada, nada disso. E chegando na igreja, que eu nem tava tão afim de ir, porque minhas roupas já estavam tudo guardadas, só tinha roupa de trabalho. Mas eu mexi lá nas coisas, peguei um vestidinho e fui. Chegando lá, a primeira cadeira que eu vi, eu me ajoelhei pra orar. E a minha oração, ela foi muito genuína. Porque eu falei pra Deus, Deus, eu não quero oportunidade hoje. Eu sei que quem guia é o Espírito, cada pessoa vai receber a oportunidade, mas hoje eu quero ouvir. Hoje eu quero só vir te adorar, eu vim te ouvir. E Deus, o Senhor sabe o que eu planejava fazer hoje. O Senhor sabe que eu tô pra ir. E eu já fiquei meses na mesma casa com a pessoa não se posiciona, eu não vejo nada da parte da pessoa. Então, só para que eu vá em paz, embora o Senhor já tenha falado tantas vezes em meu coração, para que eu vá em paz, porque hoje eu fiquei em dúvida. Na hora que estava para ir, a corrente quebrou, eu fiquei em dúvida. Então, para que eu vá em paz? Fala comigo, só confirma. Eu sei que eu não sou Abraão, nem que tenho a fé dele, mas hoje eu vou usar um pouco da ousadia que ele teve quando ele ficou intercedendo
pelo seu sobrinho Ló e sua família, que habitavam lá por Sodoma e Gomorra, quando ele ficou sabendo que lá seria destruído. E ele perguntou: Deus, se tiver 20 justos, 10, 15, 5, enfim, ele questionou várias vezes. Então, da mesma forma, Senhor, mais uma vez eu te questiono: é isso mesmo? Porque enquanto eu estou lá, enquanto um divórcio não é assinado, o Senhor pode fazer de outra forma. Mas depois que isso acontecer, e eu fiz essa oração. E me levantei, sentei e fiquei lá, quietinha no meu lugar, cultuando, louvores e tudo mais. E tem uma irmã nessa igreja que eu congregava, não é. Eu não sei se é bem a palavra que usa congregar, porque eu só frequento aos domingos. Meu compromisso é mais mesmo com a Bíblia, sabe? Mas é muito importante, tá? Quem frequenta a igreja bonitinho, certinho, que participa ali dos conjuntos e tudo mais, excelente. Tem uma irmã lá que ela tem. É dela, é um hábito dela e eu acho muito lindo. Independente se é irmão que frequenta a igreja direto ou se é alguém que tá indo a primeira vez, que tá visitando, ela tem o hábito de cumprimentar, desejar a paz do Senhor, dar um abraço. E ela veio em minha direção para fazer isso. E daí, cara, foi tão bonitinho porque ela veio, me deu a paz e me abraçou. Como eu tava tão assim, eu não levantei. Quando eu ia levantar, ela começou a falar. Ali, guiada por Deus. Porque, de verdade, todo mundo que olhava pra mim, pro meu par, achava que era normal, uma relação, assim, super saudável. Mal sabem, né? Como diz o ditado, só sabe da goteira quem mora na casa. Então não julguem. Daí, ela começou a falar, ali, guiada por Deus. Filha, é difícil, mas Deus sabe todas as coisas. E assim ele te diz: eu estou contigo. Eu só chorei. Ali eu não lembro mais de muita coisa, mas ali ficou confirmadíssimo pra mim que ele tava na direção. E se ficou dúvida, na hora do sermão, que o irmão foi trazer a palavra, adivinha sobre quem ele abordou? Sobre Abraão, o pai da fé. Então não ficou dúvidas pra mim. E no outro dia, eu obedeci. No outro dia eu pedi para que ele deixasse a moto. E eu fiz ali o percurso de trazer as coisinhas. E naquela noite ainda voltei para dormir na antiga casa, porque de lá eu iria para o trabalho com o restante das coisas que ficou. E do trabalho eu viria para casa no transporte do trabalho. E foi assim. Mas aqui eu volto ao tema, barganha com Deus. Aqui eu tô falando só um pouquinho, mas eu tentei muito. Eu não diria negociar, mas eu questionei muito, eu fiquei muito ali, Deus, é isso? Deus é aquilo, Deus é assim, mas Deus não fala isso. Eu fiquei muito assim. E tentando, e no meu coração só falava, tu tá atrasando. Você não me entregou? Então deixa eu tratar. Você segue, vai, fique em paz. E diante disso, enquanto eu estava escrevendo, como eu relatei no vídeo 18 a 18, eu iria tirar ali agosto para finalizar a escrita falando ali sobre o casamento, no meu livro 3, que é uma coleção simplesmente da minha perspectiva. E escrevendo, teve uma parte lá que eu, poxa, Deus, eu acho que certamente na minha cabeça só faltava eu pedi para o Senhor mandar um anjo lá, me pegar pela mão, igual os anjos fizeram com Ló e com sua família, e dizer, agora, bora, agora minha filha, agora, não leva nada não olha pra trás, só vai. Porque se tu ficar aqui vai pegar fogo com você mesmo aqui dentro dessa casa. Porque preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar nas coisas, e você tá tardando. E só faltava isso. Porque Deus falou muito comigo. E daí você pode querer demonizar o meu posicionamento de estar falando aqui nas redes,
começando aqui, né, nas redes, falando sobre divórcio. Mas a origem entre os pares, desde o princípio, é que cada homem tem a sua mulher e cada mulher tem o seu homem, ok? Certo. Só que, por causa de inúmeras questões, foi liberado que o homem desse carta de divórcio à sua mulher. Quando isso acontece, tudo bem, é lícito para a parte que não... Eu não vou entrar nesse mérito, mas é lícito que case novamente, se não houve adultério, se não houve... Mas como diz Paulo, é só se você não conseguir se controlar. Se você não tiver o domínio próprio, é lícito que você case-se novamente, para que você não fique em pecado. Agora, se você consegue se controlar, se você tem domínio próprio, se guarda, faz igual Paulo. Não case. Mas, se você quiser, pode, tá? Então, a Bíblia, ela tem vários textos e fala sobre muitas coisas. Então, o que Deus repudia é quando... O que Deus odeia, né, quando fala no divórcio, é porque não foi a origem dele que os casais se separassem para ter um outro ou vários outros relacionamentos. Não é a origem desde a criação. Mas, quando ele se refere a abominar o divórcio, é questão de... Tem homens que... Eu tô me referindo a homem porque eu sou mulher, tá? Mas tem mulher que também é perversa a esse ponto. Mas tem homens que não honra com a esposa, não honra com a mulher que tem, e mesmo assim fica prendendo ela a ele sem dar a carta de divórcio, para que ela seja uma mulher livre para se relacionar novamente. Aí isso sim não agrada, porque ele quer viver de forma deliberada, mas a mulher dele tem que ficar ali embaixo de servidão, entende? Aí isso é chato e preocupante. Quando fala aqui de calendário, é que Deus ele fala de várias formas. Inclusive eu fiz um shorts colocando aí como Deus confirmou, assim, foi a confirmação final. Depois disso eu não discuti mais com Deus, que foi sobre publicar os livros. E Deus tem inúmeras formas de falar com quem crê nele. Eu coloquei dia 1 de setembro. E tem uma frase que impactou, que é a seguinte: às vezes não é Deus que está em silêncio, somos nós quem complicamos. Às vezes Deus está falando conosco, mas nós estamos sempre... Tem até um desenho que é ó céus, ó terra, sempre dando, né, desculpa. E às vezes Deus ele tá falando conosco de várias formas e a gente que fica... Ai, Deus, não fala de tal forma, se isso, se aquilo, se isso, não, blá, blá, blá. Gente, Outra frase. Estar sensível e atento para ouvir e perceber também é uma escolha. Então, você estar sensível a ouvir a voz de Deus também é uma escolha. Você estar sensível para ver o agir de Deus é uma escolha. Por que é uma escolha? Vou explicar. Deus ele tem várias formas de falar. É porque nós, na nossa ignorância, achamos que Deus ele só fala quando uma luz forte reluz. Quando você ouve uma voz. E não. Deus ele tem a forma de tratar com cada um de forma individual. E ele tem várias formas de falar. Hoje, a forma mais clara e evidente que ela não se contradiz é a Bíblia, tá? Então, através da Bíblia, você lendo ali, o Espírito Santo vai falar com você e é o seu momento com Deus. Então, assim, não é o seu momento com Deus e você é livre para ter essa intimidade, de buscar ali, de ler, de refletir, independente de crenças, porque o próprio Jesus ele não veio para trazer uma placa de igreja, mas para ensinar algo que poucas pessoas, ou minoria, tem, que é o domínio próprio. Porque, vamos lá, eu estava lendo as epístolas de Paulo, que Paulo escreveu, quer dizer, estou lendo, e tem uma parte lá que fala sobre
Jesus, que ele veio, foi crucificado, mesmo com tanta grandeza. Então, assim, imagina, Jesus, ele sendo soberano, ele poderia dar ordens aos anjos para que destruíssem tudo. Ali ele não fosse crucificado, não acontecesse o que aconteceu. E ele abriu mão, o domínio próprio dele, nossa, porque ele poderia, mas ele escolheu ser um sacrifício vivo para que eu e você tenha livre acesso. E poucos de nós entendemos e valorizamos esse livre acesso. Poucos da gente se espelha de fato em Jesus. Porque uma das coisas, assim, que, nossa, é muito admirável é o domínio próprio dele. Porque, imagina, para um homem naquela época, mesmo sendo santo, ele veio para ensinar muita coisa. Porque se fosse eu e se fosse você no lugar dele, quando estava ali no Getsemane para ser pego, nós não iríamos pegar a orelha do soldado e colocar de volta no lugar. Pelo contrário. Se a gente tivesse um pouquinho do poder que ele tinha, provavelmente Dizer, opa, um anjo aí, acaba com tudo aqui. Então, assim, domínio próprio. Ele foi o maior senhor das próprias emoções. Enquanto eu e você que tá aí assistindo do outro lado, nós não controlamos as nossas. É raríssimo. Tipo, hoje, eu estou sendo medicada para controlar a ansiedade. Ou seja, eu vivo no futuro. Eu sempre fico pensando no amanhã. Isso, aí aquilo, isso acontecer, isso, não sei o quê. E isso é ruim. Porque a única coisa que eu posso ter controle é sobre o agora, é sobre o presente. O passado eu não consigo mudar. O futuro pertence a Deus, né? O futuro, por mais que eu planeje acordar amanhã, tal hora, fazer tal coisa, não vai sair exatamente como eu quero. Então, assim, Jesus ele veio para ensinar muito. E nós costumamos fazer isso, tá? Então, sejam atentos para ouvir as inúmeras formas que o nosso Criador tem para falar conosco, tá? É esse o vídeo de hoje. Seja mais sensível para ouvir, para sentir e principalmente para obedecer a Deus, ao nosso Criador. E não negligencie aquela voz que fala dentro de você. Alguns chamam de intuição, outros de sexto sentido, e eu chamo de espírito. Todos nós somos corpo, alma e espírito. E às vezes a gente não está atento para ouvir o que o espírito quer nos comunicar. Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima.